Vamos apresentar os nossos debatedores e convidados de hoje para que a gente possa tentar trazer para você informações suficientes para que você saiba o que vai acontecer com a situação do jogador de futebol profissional no Brasil, a chamada Lei Pelé, inovações, como está andando esta situação no Brasil. Vou começar pelo Dagoberto Santos, que é consultor esportivo, participou ativamente desse debate, da negociação. Dagoberto, muito obrigado pela presença com a gente aqui no Arena Sport TV. Havia a necessidade de uma evolução, de uma adaptação da Lei Pelé aos novos tempos? O futebol, o esporte brasileiro pedia isso? Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para participar mais uma vez desse programa e agora para discutir não mais um projeto de lei, mas sim uma lei que está sendo sancionada pela Presidência da República. A Lei Pelé, ela data de 1998, então significa que ela já tem 13 anos de vigência. Ela teve questões importantes quando ela foi criada, que foi, primeiro, eliminar a lei do passe, ou seja, fazer com que o vínculo desportivo do atleta fosse acessório ao vínculo trabalhista. Ou seja, terminado o contrato de trabalho, terminava também a ligação entre o atleta e o clube, o que permitia que o clube pudesse ir para outra agremiação. Essa foi uma mudança importante na relação entre atleta e clube. O segundo ponto foi muito mais uma indução para que os clubes se profissionalizassem a partir do momento em que foi obrigado a publicar em balanços auditados por auditorias independentes. Isso deu muito mais credibilidade, deu muito mais transparência aos atos administrativos. Só que durante esses 12 anos aconteceram mudanças. O futebol mudou, o mundo mudou e alguns aperfeiçoamentos se faziam necessários. Então saiu um projeto do Executivo no sentido de aperfeiçoar melhor a Lei Pelé, estabelecendo equilíbrio entre todos os interesses, aclarando algumas questões que do ponto de vista interpretativo geravam confusão jurídica e inovando em alguns aspectos. Então eu achamos que era um momento oportuno de se rever isso e buscar equilibrar esses interesses de tal forma que ninguém leva tudo e cada um leva um pouco. Então foi esse o consenso que prevaleceu nas negociações, coordenadas pelo então relator aqui, deputado Zé Rocha, que foi bastante insistente em que houvesse o acordo em todas as partes envolvidas. Vou apresentar o deputado José Rocha, do PR da Bahia, que é relator do projeto de lei, que ainda não foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Isso está para ser sancionado com essas adaptações, adequações que nós traremos aqui no decorrer do programa em relação à Lei Pelé. É isso, deputado? É verdade, Narega. Esse projeto já foi aprovado tanto na Câmara quanto no Senado. Foi apresentada emenda no Senado, retornou à Câmara, aí nós apreciamos as emendas do Senado. Ele foi aprovado, foi para o Executivo para ser sancionado. Esperamos que ele seja sancionado em breve e sem nenhum veto, porque realmente é um projeto que atende a todos os segmentos da área do esporte. Ele foi trabalhado a várias mãos, participaram da elaboração desse relatório, desse parecer, não só o relator, mas também todos os segmentos representados pelos jogadores, pelos atletas, pelos dirigentes esportivos, pelo Ministério Público, pelas entidades de direito esportivo, pelos representantes do Ministério Público Infantil, enfim, foram várias mãos que elaboramos esse projeto. Felizmente ele foi aprovado por unanimidade, desde a comissão ao plenário da Câmara e do Senado, e agora estamos aguardando a sua sanção para que seus efeitos sejam realmente iniciados a valer. O Paulo César Vasconcelos e o Wagner Villaron, vocês já conhecem, nossos analistas, comentaristas, debatedores. Não preciso apresentá-los, preciso apenas agradecê-los pela presença aqui. Eles vão participar, vão ajudar a gente a fazer perguntas para o Dagoberto Santos, consultor esportivo, o deputado José Rocha, do PR da Bahia, relator do projeto de lei que deve ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff, modificando, adequando a Lei Pelé às necessidades atuais do futebol brasileiro. Companheiros, eu queria propor o primeiro tema, a questão, pedindo ao deputado que esclareça, e ao Dagoberto também, que fique à vontade quando quiser fazer alguma intervenção. A preocupação maior, me parece que houve nesse projeto de lei, de proteger os clubes formadores, né? Dar aos clubes formadores um espaço para que eles possam respirar nessa nova realidade do futebol, que é uma realidade absolutamente empresarial e econômica, né? O futebol é um negócio bilionário que gira cifras absurdas em todo o mundo e parece que os clubes deram uma patinada nesse período aí para se adequarem a esse novo modelo de negócio. Então, o principal objetivo, ou um dos principais objetivos, foi esse, proteger o clube formador.
Um dos objetivos, realmente, do projeto é proteger o clube formador. Dar ao clube formador deveres para com a formação do atleta, as obrigações que o clube formador tem para com o atleta, ou seja, dar a ele educação, assistência à saúde odontológica, uma convivência familiar, dar ao atleta informação, instalações adequadas para que ele possa se instalar. Também não pode o atleta, ao mesmo tempo que ele está em formação, ele está nas atividades de formação, está na sala de aula, então tem que ser reservado horário para os seus estudos e dar ao clube formador também os direitos. Qual é o direito? Primeiro, o atleta em formação ele tem que ter 14 a 16 aos 20 anos. Não podemos ter atleta em formação com idade inferior a 14 anos. 14 aos 20 anos. E o clube formador terá o direito ao primeiro contrato com esse atleta em formação, terá o direito de preferência para o segundo contrato e também esse clube formador, ele para ter a condição de formador, ele tem que estar certificado pela entidade de administração do esporte a nível nacional, ou seja, a CBF no caso do futebol. Tem que dar um selo, é isso? Pelo que eu entendi. A CBF tem selo de qualidade. De certificação. Certificado. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dagoberto. O senhor esteve envolvido e até agora há pouco falou sobre essa questão de que o futebol mudou muito ao longo dos 15 anos, desses últimos 15 anos. Quando se fala do clube formador, há uma diferenciação entre um clube formador, que é uma iniciativa de alguém mais empreendedor, e um Vasco, um Corinthians, um Cruzeiro, um Internacional, um Atlético Mineiro, ou clube formador é uma palavra, uma definição que se usa tanto para esse Vasco, Corinthians, Cruzeiro, Internacional, e tanto para o clube que de repente é resultado do empreendedorismo de alguém que resolve lá aliar a educação com o incentivo à prática do futebol. O clube formador ele tem que estar disputando campeonatos oficiais regidos pelas entidades de administração dos esportes. Tem que ter esse credenciamento porque por parte do legislador, houve uma certa intenção de tornar a formação desportiva acessória à formação cidadã. Então, foi dado na lei uma ênfase muito grande da importância de se dar a matrícula, a frequência, aproveitamento escolar, alojamento, uma ajuda de custo, um seguro de vida de grupo e acidentes pessoais, enfim, proteger o cidadão, formar o cidadão, tornando a formação desportiva acessória a esse primeiro objetivo. Até porque o futebol é uma grande ferramenta de inserção social. Então, por lá passam vários garotos que nem sempre todos saem atletas, nem todos vão atingir... Obrigatoriamente não tem que sair atleta, não tem que sair atleta, mas tem que sair cidadão. Exato. Essa é uma preocupação... Essa foi uma preocupação do legislador e houve uma atuação muito grande do CONAN, da Organização Internacional do Trabalho, no sentido de proteção ao atleta em formação. Uma questão que era importante, que fazia com que os clubes deixassem de investir na base, é que durante a formação você acabava perdendo o atleta, tá? Sem nenhuma indenização aos clubes. Então a lei protegendo o clube formador criou uma indenização. Se um atleta em formação de um clube aparece jogando em outro clube, esse outro clube terá que indenizar o clube formador, com um percentual em cima do custo de formação. Então essa é uma questão que o pessoal dos clubes menores deixavam de investir porque uns grandes clubes lá retiravam o jogador e de repente todo aquele investimento virou um prejuízo. Então essas proteções são importantes. Criamos também um mecanismo de solidariedade nacional, ou seja, qualquer transferência que houver entre atletas no território nacional, o clube formador terá um percentual do valor da transferência. Então a ideia básica é motivar o clube a investir no seu futuro, que é a base dos atletas de base. Então essa foi a intenção da nova lei. Para a gente explicar, deputado Dagoberto, o clube formador, para exemplificar, ele para ser credenciado junto à CBF, como clube formador, ele tem que responder a que questões, a que requisitos? A partir da sanção dessa lei, os clubes para serem formadores, eles têm que ir à CBF e se credenciarem na CBF. Para isso, eles têm que apresentar todos os pré-requisitos e os critérios que está disposto na lei. Então, que é essa questão de... vai ter que fazer uma vistoria para mostrar as instalações, a sua equipe técnica. Ele tem que apresentar um projeto à CBF daquilo que ele dispõe, dentro daqueles critérios. Instalação que o senhor diz é alojamento. Alojamento,
com todas aquelas condições dignas para que o jovem possa se alojar. Ele não pode ter atleta com menos de 14 anos, você pode ser acima de 14 anos, até os 20 anos. E também o atleta, ele faz um contrato com o clube formador, um contrato de formação desportiva. E esse contrato é registrado na entidade, na federação regional de futebol. Para quando, como disse o Dagoberto, quando ele sair de um clube para outro, ele não pode ir sem a anuência do clube que está lhe formando. Então acaba aquele problema de um clube tirar um jogador de outro clube na sua fase de formação. Então não há mais esse problema, como aconteceu recentemente com o São Paulo, que perdeu aí 2 jogadores. O Oscar, por o Oscar. O Vitória na Bahia perdeu 2 jogadores lá para Rio Grande do Sul. Então desaparece essa oportunidade do jogador sair de um clube para outro, sendo levado sem ser ressarcido o clube. Ele é atleta em formação dos 14 aos 20 anos, é isso? 14 aos 20 anos. 14 aos 20 anos, a figura do atleta agora, em formação. Menor que 20 anos. Agora, isso não altera em nada o fato do atleta, por exemplo, seja ele um garoto de 15 anos promissor, e de repente ele já tem lá um procurador, um empresário que, enfim, toma decisões por ele, ou há uma atenção em relação a isso? Porque muitas vezes o que se diz também é que um garoto de 16 anos, né? Aí entra o empresário que fica orientando, dizendo isso aqui é o melhor para ele, não, isso aqui não é o melhor, isso aqui é melhor fazer isso, aquilo. Tem também essa questão? Houve uma preocupação nesse sentido de que era afastar a ação nefasta de empresários nas categorias de base. Até porque o jovem não é um atleta, ele é um atleta em formação. Então, a ideia de que um empresário possa vir gerenciar uma carreira de um atleta em formação não era visto com bons olhos nesse sentido. Até porque os interesses do empresário conflitam com os interesses do clube. Enquanto o clube está investido na formação, não só cidadã, mas também desportiva do atleta, o empresário estava pegando, através de uma procuração, negociando o atleta pelo mundo para poder fazer um negócio rentável para ele. Então, o que se procurou foi afastar, tornando nula de pleno direito, qualquer cláusula existente entre o empresário e o atleta que versem sobre gerenciamento de carreira. Agora, só uma questão, só para esclarecer isso aqui. É possível 2 clubes se considerarem formadores do mesmo atleta? Vamos supor que nesse período dos 14 aos 20 anos, o atleta dos 14 aos 16 ficou num determinado clube, saiu de uma forma até consensual, não houve litígio, e foi para outro clube. Futuramente, esse primeiro clube pode alegar que ele é formador, ou o fato dele ter sido ressarcido, ele abriu mão dessa condição? Não. Ele é clube formador para poder ser ressarcido. E ele tem que ser profissional, né? Tá. Ele tem que se profissionalizar. Citar um exemplo, o jogador atua no São Paulo, vai para o Vitória, mas quando saiu do São Paulo, saiu, como observou o Wagner, de maneira consensual, não houve nenhum tipo de atrito, e no Vitória ele continua ali a partir dos 17 anos, quer dizer, qualquer outra transferência futura, internacional ou nacional. O São Paulo tem direito à parte que lhe cabe, na formação. Agora, dentro dessa questão, por exemplo, um atleta, ele pode, por exemplo, 6 clubes podem ser considerados como formadores do mesmo atleta, desde quando ele passa um ano em cada clube durante o seu período de formação, antes de assinar o seu contrato profissional. Esse número de 6 clubes é imposto pela lei. Na verdade que é possível, né? É possível, porque é 14 até os 20, né? Seria um ano em cada clube, né? Dos 14 aos 17, o valor a ser indenizado do clube formador é de 1%. Dos 17 até os 20 é 0,5%. Isso para a gente deixar bem claro. Dos 14 aos 17, se ele sair do clube, daquele primeiro clube, for a outro clube, ele tem que indenizar esse clube, o primeiro clube, 1% ao ano. Em 1% ao ano. Aí é feito um cálculo, o clube tem que apresentar um cálculo do que ele acredita que ele gastou na formação desse atleta. O que é uma equação valor da transferência. Só da transferência. Valor da transferência. Até 200 vezes, é isso? Não, isso não tem nada a ver. Isso é valor da transferência, é o mecanismo de solidariedade. A indenização é se o atleta rompe o contrato de formação aí ele tem que pagar unilateralmente, então ele indeniza o clube 200 vezes o valor do custo de formação. E se o clube também optar pela rescisão contratual, no caso, ele tem que indenizar o atleta? Tem que indenizar o atleta. Também tem que indenizar o atleta. Então, e o cálculo do custo de formação é feito única e exclusivamente pelo clube, ou existe uma auditoria, existe um mecanismo geral? Não, isso está expresso no contrato. No contrato de formação está especificado quais são os itens que entram no cálculo do custo de formação. E o clube formador ele tem que ter uma planilha de cada atleta que está no clube em formação, de todos os gastos que ele
está sendo feito com aquele Tem que atleta. apresentar isso para poder depois cobrar, né?